Disposições preliminares. Esta lei regula as condições do provimento dos cargos públicos, os direitos e as vantagens, os deveres e responsabilidades dos funcionários civis do Estado. As disposições desta legislação aplicam-se igualmente aos membros do Ministério Público. Os profissionais do magistério estadual também estão submetidos às normas deste estatuto. Funcionário público é definido legalmente como a pessoa investida em um cargo público. O cargo público é obrigatoriamente criado por lei. A lei deve determinar um número exato de cargos para cada estrutura. Cada cargo público deve possuir uma denominação própria que o identifique. O pagamento dos funcionários públicos é realizado exclusivamente pelos cofres do Estado. Os vencimentos dos cargos públicos devem obedecer a padrões previamente fixados em legislação específica. Os cargos públicos são classificados em duas categorias, de carreira ou isolados. Cargos de carreira são aqueles que se integram em classes e correspondem a uma profissão específica. Cargos isolados são aqueles que não podem ser integrados em classes e correspondem a uma função determinada. Classe é definida como um agrupamento de cargos da mesma profissão e com igual padrão de vencimento. Carreira representa um conjunto de classes da mesma profissão, escalonadas conforme os padrões de vencimentos. As atribuições específicas de cada carreira devem ser obrigatoriamente definidas em regulamento. As atribuições de uma carreira podem ser exercidas indistintamente por funcionários de suas diferentes classes, respeitada a regulamentação. Quadro é o conjunto que engloba as carreiras, os cargos isolados e as funções gratificadas. A lei estabelece que não haverá equivalência entre as diferentes carreiras do serviço público. Não existe equivalência legal entre cargos isolados ou entre funções gratificadas distintas. Do provimento. O acesso aos cargos públicos é garantido a todos os brasileiros que atendam aos requisitos legais. Os cargos de carreira devem ser providos obrigatoriamente em caráter efetivo. Cargos isolados podem ser de provimento efetivo ou em comissão, dependendo da lei que os criou. Compete ao governador do estado realizar o provimento dos cargos públicos estaduais. O provimento deve seguir as formas previstas em lei e as ressalvas da Constituição. A nomeação é uma das formas legais de provimento de cargos públicos. A promoção permite o preenchimento de cargos dentro da estrutura de carreira. A transferência é uma modalidade prevista para o provimento de cargos. A reintegração assegura o retorno do funcionário ao cargo em condições específicas. A readmissão consta como uma das formas de provimento no serviço público. A reversão é utilizada para o retorno de funcionários ao quadro ativo. O aproveitamento é a forma de prover o funcionário em cargo adequado às suas aptidões. Para ser provido em cargo público, o indivíduo deve obrigatoriamente ser brasileiro. A idade mínima de 18 anos é requisito essencial para a investidura. O candidato deve ter cumprido todas as obrigações militares fixadas na legislação. É necessário estar em pleno gozo dos direitos políticos para assumir um cargo público. A comprovação de boa conduta é exigida de todos os candidatos ao serviço público. O candidato deve gozar de boa saúde, o que deve ser comprovado em inspeção médica oficial. A habilitação prévia em concurso é regra, salvo para cargos isolados onde a lei dispense essa exigência. Devem ser atendidas as condições especiais e de idade prescritas no respectivo edital do concurso. Da nomeação, disposições gerais. As nomeações em caráter efetivo ocorrem para cargos de carreira ou isolados que assim exijam. A nomeação em comissão é destinada a cargos isolados que possuam essa natureza por lei. A substituição é utilizada para suprir o impedimento legal ou temporário de ocupante de cargo isolado ou em comissão. É expressamente vedada a nomeação de candidato habilitado após a expiração do prazo de validade do concurso. Dos concursos. A primeira investidura em cargo de carreira depende obrigatoriamente de concurso público. Todo concurso para cargo público deve ser precedido por uma inspeção de saúde. Os concursos públicos são realizados obrigatoriamente por meio de provas. A análise de títulos pode ser utilizada nos concursos apenas de forma subsidiária às provas.
Os limites de idade para inscrição em concurso são fixados conforme a natureza das atribuições do cargo. O prazo de validade do certame deve ser definido nas instruções e regulamentos respectivos. Funcionários que já ocupam cargos efetivos estaduais não ficam sujeitos a limites de idade para novos concursos. Ocupantes de funções públicas estaduais também são isentos de limites de idade para inscrição e nomeação. A administração pública deve realizar os concursos dentro de 6 meses após o encerramento das inscrições. Após a realização do concurso, o órgão competente deve expedir o certificado de habilitação. Da interinidade. A interinidade era permitida em classes iniciais ou cargos isolados quando não houvesse candidatos habilitados em concurso. O exercício interino de cargo que dependia de concurso não gerava direito à nomeação efetiva sem aprovação. Quem ocupava cargo interinamente era inscrito de ofício no primeiro concurso realizado para a profissão. A manutenção do interino no cargo dependia da satisfação das exigências estabelecidas para o certame. Interinos que não cumpriam os requisitos para a inscrição no concurso deveriam ser exonerados. Após o encerramento das inscrições de um concurso, não eram permitidas novas nomeações interinas. A homologação de um concurso causava a exoneração automática de todos os funcionários interinos. Cargos que dependiam de concurso não podiam ser exercidos de forma interina por mais de um ano. O funcionário que aceitasse posse em cargo interino perdia a estabilidade que já houvesse adquirido. Do estágio probatório. O estágio probatório dura 2 anos para nomeados por concurso e 5 anos para os demais casos. Durante o estágio, a idoneidade moral do funcionário é um dos requisitos apurados. A assiduidade é monitorada como critério para a confirmação do servidor no cargo. A disciplina do funcionário no exercício de suas funções é requisito de avaliação. A eficiência no desempenho das tarefas é fundamental para a aprovação no estágio probatório. O diretor da repartição deve enviar periodicamente boletins de merecimento ao serviço de pessoal. 4 meses antes do fim do estágio, o diretor deve informar reservadamente sobre o desempenho do funcionário. A informação reservada deve considerar especificamente a idoneidade, assiduidade, disciplina e eficiência. O órgão de pessoal deve formular um parecer escrito sobre o merecimento do estagiário em cada requisito. O parecer deve concluir explicitamente se é a favor ou contra a confirmação do servidor. Se o parecer for contrário à confirmação, o estagiário tem 5 dias para apresentar sua defesa. Caso o governador decida pela permanência, a confirmação ocorre sem necessidade de novo ato formal. A apuração dos requisitos deve ser rápida o suficiente para permitir a exoneração antes do fim do período de estágio. Da substituição. A substituição é prevista para casos de impedimento do ocupante de cargo isolado ou função gratificada. A substituição pode ocorrer de forma automática conforme previsto em regulamento. Quando não for automática, a substituição dependerá de um ato formal da administração. Substituições de até 180 dias podem ser autorizadas por ato do secretário ou diretor do departamento. O substituto assume os encargos do cargo ou função durante o período de afastamento do titular. Durante a substituição, o servidor perde o vencimento do seu cargo efetivo, salvo em funções gratificadas e opções. Da promoção. As promoções obedeciam alternadamente aos critérios de antiguidade de classe e de merecimento. A primeira promoção de uma carreira devia seguir obrigatoriamente o critério de antiguidade. O decreto de promoção deve indicar qual critério legal foi utilizado para o ato. A promoção só pode ocorrer de uma classe para a classe imediatamente superior. A promoção por antiguidade privilegia o funcionário com mais tempo de exercício na classe. A promoção por merecimento segue dados objetivos apurados conforme regulamentação própria. Exigia-se um interstício mínimo de 730 dias de efetivo exercício na classe para a promoção. Se não houvesse funcionários com o tempo integral, o prazo para merecimento caía para 365 dias.
O merecimento do funcionário é adquirido dentro da classe em que ele se encontra. Quando promovido, o funcionário reinicia a apuração de seu merecimento na nova classe. A antiguidade de classe é contada pelo tempo de efetivo exercício na classe atual. Em fusão de classes, o funcionário leva para a nova classe a antiguidade que já possuía na anterior. Na fusão de classes, ocupantes da classe superior têm preferência na ordem de promoção. O tempo de interinidade conta como antiguidade se o funcionário for efetivado no mesmo concurso. Na transferência a pedido, a antiguidade de classe começa a contar apenas da data do novo exercício. Se a transferência for de ofício, preservam-se o tempo de exercício e o merecimento da classe anterior. Em caso de empate na antiguidade de classe, prefere-se o funcionário mais antigo na carreira. O tempo de serviço no serviço público estadual é o segundo critério de desempate na antiguidade. O maior tempo total de serviço público geral funciona como terceiro critério de desempate. Funcionários casados ou viúvos com mais filhos possuem preferência em caso de empate. O estado de casado é critério de desempate após a contagem de filhos. Solteiros que possuem filhos reconhecidos também têm preferência sobre outros solteiros. O funcionário mais idoso é o último critério de desempate na classificação por antiguidade. No empate de merecimento, a participação em operação de guerra é o primeiro fator de desempate. A antiguidade na classe e na carreira seguem como critérios subsequentes para desempate no merecimento. Filhos maiores ou que possuam renda própria não são contados para fins de preferência nas promoções. O estado de casado não é considerado para desempate se ambos os cônjuges forem servidores públicos. O tempo de exercício para verificar a antiguidade deve ser apurado estritamente em dias. O funcionário suspenso pode ser promovido, mas o ato perde efeito se a penalidade for mantida. Promoções feitas indevidamente devem ser anuladas para beneficiar quem tinha o direito legítimo. Funcionários promovidos por erro não precisam devolver valores recebidos a mais de boa-fé. Quem der causa a uma promoção indevida deve indenizar o funcionário que foi prejudicado. Parcialidade no julgamento do merecimento acarreta punição disciplinar para a autoridade responsável. Servidores em exercício de mandato legislativo só podem ser promovidos pelo critério de antiguidade. É proibido considerar pedidos de promoção feitos pelo próprio funcionário ou por terceiros. Recursos formais sobre contagem de tempo ou mérito não são considerados pedidos proibidos. A apuração de antiguidade e merecimento deve seguir rigorosamente os critérios desta lei e do regulamento.